Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma atividade de produção de texto dessa semana? Vamos continuar trabalhando com o conto, mas com o conto popular, tá bom? O que é o conto popular? O conto popular é uma narrativa inventada pelo povo, tá? É uma narrativa da tradição oral que foi sendo passada de boca em boca, tá bom? O conto em si, ele é uma narrativa breve, é uma narrativa curtinha, mas que possui uma história completa. Então, para ter uma história completa, nós precisamos de uma determinada estrutura. Então, nós temos ali a introdução, ou então a gente chama de situação inicial. Nesse momento, são apresentados os personagens, é apresentado o lugar onde a história vai acontecer, o tempo, e já temos aí algumas informações importantes a respeito da história. Num determinado momento, vai acontecer um problema dentro dessa história. Quando acontece esse problema, nós temos o desenvolvimento, que vai se caminhar aí durante a maior parte do nosso texto, até chegarmos ao clímax, que é a parte mais emocionante da história. Sabe aquela parte que nós não queremos parar de ver para saber onde é que ela vai chegar? Esse é o clímax, tá bom? Depois do clímax, nós temos a conclusão ou o desfecho, tá bom? Mas para que tenha essa estrutura, nós precisamos dos elementos do conto. Quais são esses elementos? Os personagens, né? Que podem ser pessoas, animais, objetos, seres imaginários, tá? Precisamos do narrador, que é aquela voz dentro do texto que nos conta a história, né? Precisamos do tempo, que é quando a história acontece. Precisamos do espaço, que é onde essa história vai acontecer. O enredo, que é a própria história, tá? Esse conflito, gente, é uma certa situação, é aquele probleminha que eu falei para vocês, que acontece dentro do texto. Então, acontece um probleminha ali, e esse problema vai se desenvolvendo durante a narrativa, certo? Pois bem, com o conto popular não é diferente, tá? O conto popular, ele tem a mesma estrutura do conto tradicional, ok? Só que ele é diferente, por quê? Porque ele faz parte, né, da língua oral, da linguagem oral, apesar de estar escrito. Ele surgiu com a tradição oral. Ele surgiu com alguma pessoa inventando um causo, você já deve ter ouvido falar nessa palavrinha, causos, né? E foi se espalhando. Então, ele é característico de determinadas comunidades, tá bom? Aqui no Brasil, nós temos um personagem muito famoso dos contos populares, que é o Pedro Malas Artes, tá? O Pedro Malas Artes, ele é um personagem muito engraçado. Por que que ele é muito engraçado? Tá? Porque ele é empregado de uma fazenda, tá bom? E nessa fazenda acontecem várias coisas. E aí o Pedro Malas Artes, com todo o seu jeitinho, né? Ele vai tentar solucionar esses problemas, tá bom? Nesse texto, olha lá, nós temos os porcos do compadre. Esse é o título do texto. É um texto muito engraçado, tá? Ele é em forma de poeminha, mas ele conta uma história, tá? Então vocês vão ver que tem uma sequência de acontecimentos aí dentro desse texto, certinho? Então o que vocês vão fazer? Vocês vão ler o texto do Pedro Malas Artes, chamado Os Porcos do Compadre, tá? Ele é um pouquinho longo, ok? E depois vocês vão responder as perguntinhas. Aqui embaixo, ó, nós temos, olha lá, quem foi o Pedro Malas Artes? Olha lá que eu falei para vocês agora há pouco. Ele é um famoso, né, personagem muito famoso nos contos populares brasileiros. Ele chegou ao país nas histórias trazidas de Portugal e de Espanha. Malas Artes vem do espanhol malas,
artes, que quer dizer artes más, que significa travessuras ou malandragens. Lembra que eu falei para vocês que ele vai tentando dar um jeitinho em tudo aquilo que acontece? Olha lá, ele é humilde, tá? Mas é cheio de artimanhas, consegue enganar todos que cruzam seu caminho. Sempre leva a melhor diante dos poderosos, dos avarentos, né? Daquelas pessoas que só querem dinheiro, dos orgulhosos ou dos vaidosos, né? E nesse texto vocês vão ver como que ele consegue ajudar, né? Uma pessoa ali muito conhecida dele, de quem ele gosta muito, tá bom? Então, depois que vocês leram o texto, tá? Nós vamos trabalhar com as atividades. Então, lá no caderno de produção de texto de vocês, vocês vão completar, né? Essa tabelinha aqui, ó. Então, vamos lá. Autor. Quem que foi o autor? Que tipo de conto é esse? Quando que ele aconteceu? Quem são os personagens que participam da história? Onde que ela aconteceu? Qual foi o problema maior ali dentro do texto, que é o conflito? E como que ele termina? Tá? E assim por diante, tá? Vocês vão lendo com calma cada uma das questões e respondendo no caderno de produção de texto de vocês. Lá na número 10 está escrito assim, ó: dê um novo final ao conto com suas palavras. Se esse conto do Pedro Malas Artes não tivesse terminado da maneira como ele vai acabar, como que vocês acham que ele poderia terminar? Vocês vão dar um final diferente para essa história. Combinado? As perguntinhas são bem fáceis de serem entendidas, porque elas estão numa sequência aí dentro do texto. Certinho? Então, leiam com calma, leiam com bastante atenção e qualquer dúvida, a professora está à disposição de vocês, ok? Beijo no coração, fiquem com Deus e até a semana que vem. Tchau, tchau, pessoal.